Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia a todos, Hare Krishna. Vamos dar sequência então aqui, continuar com a leitura do Nectário Śrīmad Bhagavatam. Aqui na Iscom Rio nós estamos, para quem não está acompanhando, no canto 3, no terceiro canto, e no capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. Então a gente teve aí, né, para quem está acompanhando, ao longo desse capítulo, tanto Vidura glorificando Maitreya, como Maitreya glorificando Vidura, né, uma conversa entre eles. E nessa sequência de versos que a gente está aqui agora já há alguns dias, hoje é o verso 46, nós temos as orações, né, que Maitreya vai mostrar para Vidura, as orações dos semideuses, tá? Então nós temos aqui no verso 6 mais uma sequenciazinha dessas orações, tá bom? Então vamos dar início aí à nossa leitura, primeiro glorificando Vasudeva, o filho de Vasudeva, né, a suprema personalidade de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 46, vamos lá. Panena te deva katasudaya pravrida bhaktya vishadashayaye vairagya saram pratilabhya bodham yatanja samviyura kuntadishnyam. Palavra por palavra. Panena, por beberem, te, vossos, deva, ó Senhor, katha, tópicos, sudayaha, do néctar, pravrida, altamente iluminadas, bhaktya, pelo serviço devocional, vishada ashayaha,
com uma atitude muito séria. E aqueles que Vairagya Saram, todo o significado da renúncia, Pratilabhya, alcançando, Bodham, inteligência, Yatha, assim como, Anjasa, rapidamente, Anvihu, atingem, Akuntha Disnyan, Vaikunta Loka, no céu espiritual. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução diz o seguinte: ó Senhor, as pessoas que por causa de sua atitude séria chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o significado completo da renúncia e do conhecimento e atingem o Vaikunta Loka no céu espiritual, simplesmente por beberem o néctar de vossos tópicos. Então, esses são os semideuses glorificando a suprema personalidade de Deus, né? Om Gyanati Mirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Militaya Natasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamne Vaichakalpatarubhya Chakri Pasindu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 46 do capítulo 5, canto 3. Ó Senhor, as pessoas que por causa de sua atitude séria chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o significado completo da renúncia e do conhecimento e atingem o Vaikunta Loka no céu espiritual, simplesmente por beberem o néctar de vossos tópicos. Bom, então agora a gente vai fazer uma leitura comentada, né, do significado de Prabhupada, pausada. Então, nós temos aqui Prabhupada nesse significado que é bem pequeno, tem 6 períodos, né, 6 pontos finais. E para cada ponto final desse, para cada período desse, eu gostaria de comentar um pouquinho, porque Prabhupada, quase que cada frase, né, de Prabhupada, dá para falar tanta coisa, explicar tanta coisa, né? Então, assim a gente vai fazer, tá? Para cada frase que ele disser nesse significado curtinho, nós vamos comentar e tentar refletir um pouco sobre esse comentário, tá bom? Então, vamos lá. Abrindo aspas para Prabhupada. A diferença entre os especuladores mentais impersonalistas e os devotos puros do Senhor é que os primeiros passam em cada estágio por um entendimento infeliz da verdade absoluta, ao passo que os devotos entram, já a partir do começo de sua tentativa, no reino de todos os prazeres. Então aqui já dá para comentar tanta coisa, né? Porque Prabhupada, ele está fazendo uma comparação mesmo aí entre os devotos, né, e os impersonalistas, os personalistas e os impersonalistas. Às vezes a gente acha que Prabhupada assim, tá comparando muito, né, falando muito dos impersonalistas, mas porque ele sabe que a nossa tendência é ir por esse caminho do chamado impersonalismo, né? E ele vai nos dando vários alertas, né, nos mostrando como esse, apesar de ser um caminho também possível, é um caminho muito tortuoso, é um caminho muito difícil, um caminho incompleto, né, um entendimento incompleto. Então, é bem interessante, né, assim, fazer essa comparação, não no sentido de ficar, né, colocando superiores e inferiores, mas a gente entender que esse caminho, ele tem uma problemática que nós temos tendência a seguir, né? E entender melhor isso. Então, o Prabhupada, ele utiliza aqui 2 expressões que nós poderíamos contrapor, né? Ele fala entendimento infeliz. Porque todo o processo de avanço espiritual, né, o processo da liberação,
ele é um processo, então ele tem vários estágios, né? Então Prabhupada vai dizer que os impersonalistas, em todos os estágios que eles passam, eles vão ter um entendimento infeliz da verdade absoluta. Primeiro, no segundo, no terceiro, até chegar à liberação, eles vão ter um entendimento infeliz da verdade absoluta, um entendimento incompleto da verdade absoluta. Enquanto, e aí ele utiliza outra expressão para se referir aos devotos, enquanto os devotos, em todos os seus estágios, desde o primeiro, ele vai adentrar, Prabhupada utiliza a expressão, no reino de todos os prazeres, né? Como que a gente pode, então, caracterizar essas expressões que Prabhupada está utilizando aqui? O entendimento infeliz da verdade absoluta e o reino de todos os prazeres, né? Eu acredito que o público aí já tenha um pouco de noção, né, sobre a filosofia impersonalista e a filosofia personalista, mas a questão é que o impersonalista, ele, para quem não tem tanta intimidade com esse assunto, ele pratica um esforço um pouco orgulhoso, né? E também solitário em relação ao alcance desse conhecimento perfeito, né? Como assim um esforço orgulhoso? Ele acredita que pelo seu esforço, né, ele vai conseguir alcançar o conhecimento perfeito. Mas vamos pensar aqui, né? Assim, a lógica, ela é simples, né? Se você quer alcançar o conhecimento perfeito, a verdade absoluta, né? E existe uma inteligência por trás de toda a criação, uma inteligência por trás dessa verdade absoluta, uma inteligência por trás desse conhecimento perfeito, como que você pode, você mesmo, alcançar esse conhecimento perfeito sem solicitar, né, sem pedir autorização, sem se render a essa pessoa que tudo sabe, para que aí sim você tenha esse conhecimento perfeito, né? Então o esforço do impersonalista, ele é orgulhoso nesse sentido. Ele acredita, arrogante, né, podemos dizer também, ele acredita que ele, pelo seu próprio esforço, vai chegar ao conhecimento perfeito. O que para nós é, assim, ilógico, né? Porque, de novo, se existe uma pessoa, uma inteligência por trás desse conhecimento, né? Nós, por nós mesmos, não podemos chegar a esse conhecimento sem perguntar a essa pessoa sobre esse conhecimento, né? Então, Prabhupada vai dizer que todos os estágios, né, ele vai ter um entendimento infeliz, porque sempre vai ser incompleto. A alma condicionada, ela nunca vai conseguir alcançar o nível de inteligência e de conhecimento, de compreensão que a Suprema Personalidade de Deus, que é a causa de todas as causas, né, do Criador, de toda a manifestação cósmica, mantenedor, destruidor, né? Então, esse entendimento infeliz é porque ele é incompleto, né? Então tem esses dois pontos, né? Ele tem esse esforço um pouco orgulhoso, arrogante, e um entendimento infeliz porque ele é sempre incompleto, porque ele sozinho não pode chegar lá. Agora, Prabhupada vai denotar os devotos, né? Vai se referir aos devotos como esse estágio, né? Esse processo, como o reino de todos os prazeres. Então, por que para os devotos esse processo, né? Deixa eu só ler aqui de novo como Prabhupada diz. Já a partir do começo de sua tentativa, entram no reino de todos os prazeres, né? Então, o serviço devocional, Bhakti Yoga, ele tem essa doçura, né? Ele tem um certo, realmente, um prazer, né? Quando você está se relacionando com a Suprema Personalidade de Deus. Então, existe um resultado, existe uma troca, né, uma reciprocidade de Krishna, que é um prazer, né? Rama, como a gente canta todos os dias, né? O Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Então, Rama é essa palavra que denota aquele que vai dar prazer, né? Então, quando a gente está servindo a Suprema Personalidade de Deus, existe uma reciprocidade, né, da parte dele, por nós estarmos nos rendendo, que é esse prazer. Então, não importa, mesmo que você tenha acabado de chegar, mesmo que você esteja no primeiro estágio, no estágio mais neófito do processo espiritual, ainda assim você vai receber, né, muito prazer. É dito que, as escrituras dizem, né, que as pessoas que estão iniciando, mesmo que ainda estão muito contaminadas e não poderiam sentir nenhum tipo de bem-aventurança, mas Krishna, pela sua misericórdia, ele dá algumas bindos, né, algumas gotinhas de néctar, de prazer espiritual, de êxtase espiritual, para pessoa ali, né, ficar com vontade de quero mais, assim, a pessoa falar, opa, sentiu o gostinho, e aí ela vai ter força e vai desejar, né, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades, continuar nesse caminho para sentir mais esse prazer, né? Então, o devoto, desde o primeiro estágio, como o Prabhupada disse aqui, ele entra no reino de todos os prazeres, ok? Vamos continuar a leitura. Hare Krishna Prabhu Haridarshana, reconheci aí a fotinho, que ele está presente aí ao vivo. Reverências, bom dia. Bom, continuando a leitura. O devoto tem apenas que ouvir sobre as atividades devocionais, que são simples como qualquer coisa na vida comum. E ele também age com muita simplicidade, enquanto o especulador mental tem que passar por um malabarismo de palavras, as quais em parte são verdadeiras e em parte não passam de uma exibição para sustentar um status impessoal artificial. Então, essa frase também, esse período aqui de Prabhupada, ele diz tanta coisa, né? Primeiro, de novo, temos uma contraposição entre dois mundos, né? Um é da simplicidade e o outro é do malabarismo de palavras, da complexidade da filosofia impersonalista ou da filosofia mundana, né? Primeiro ele diz aqui, né, que o devoto tem apenas que ouvir sobre as atividades devocionais, que são simples como qualquer coisa na vida comum. Então, a filosofia Vaishnava, ela é simples. E o processo também é simples. É claro que colocar em prática é muito difícil para nós que estamos muito contaminados, muito condicionados, né? Então, a gente tem muito orgulho, muita arrogância, temos todas aquelas qualidades demoníacas que estão lá no capítulo 16 da Bhagavad Gita, né? Então, devido a isso, devido a essa nossa doença, Prabhupada chama também de doença de pele, né? Que é essa identificação corpórea, para nós é muito difícil colocar em prática esse processo. Mas a filosofia em si, ela é muito simples. E o processo em si também é muito simples. Cantar Hare Krishna, servir a Suprema Personalidade de Deus, sempre se lembrar dele, nunca se esquecer dele, né? Praticar serviço devocional, se associar com os devotos. Enfim, o processo é muito simples. E a filosofia também, né? Quando a gente está falando do Vedanta, né? Desse conhecimento último, então ela também é muito simples, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler Prabhupada, eu fiquei assim, caramba, Prabhupada, apesar de estar falando de algo tão complexo, que a gente percebe que é algo muito, não complexo, mas muito profundo, algo tão profundo como esses tópicos transcendentais, Prabhupada fala de um jeito, né, que passa para nós assim de forma tão simples. Você entende perfeitamente, né, tudo que Prabhupada está dizendo. Ele está dizendo assim coisas muito simples, né? Ele usa para nós crianças espirituais entendermos melhor muitas analogias, muitas histórias, né? O próprio Bhagavata, Mahabharata são recheados de histórias para que a gente entenda a filosofia de forma mais simples, né? Então Prabhupada, ele tem essa simplicidade, né? Então, ele está dizendo aqui que o processo é apenas ouvir. Shravana é o primeiro processo, né? Então, de Bhakti Yoga, ouvir, nós precisamos ouvir sobre os tópicos transcendentais, sobre Krishna Katha,
ouvir sobre Krishna, ouvir sobre seus passatempos, sua forma, suas qualidades, seu nome, né? Ouvir uma Mahamantra quando estamos cantando. Então, isso é muito simples, né? Então, essa simplicidade é algo que não sei se para todos, mas para mim é muito atrativo. Agora, o contrário disso, eu não sei, as pessoas se atraem também de alguma forma, mas Prabhupada chama aqui desse malabarismo de palavras. Então, ele vai chamar aqui o especulador mental, né? Ele tem um malabarismo de palavras, porque como ele não conhece a meta última, né? Ele precisa, e ele tem esse orgulho, essa arrogância de ele mesmo alcançar, ele precisa deixar a coisa complexa. Ele precisa falar aqui, falar ali, e vir para cá, e puxa aqui, né? As ramificações que também fala no capítulo 2 da Bhagavad Gita, verso 41, né? Vyavasaya Trimikabuddhi. Então, nesse verso fala, né? Que aquele que não tem uma inteligência resoluta, ele é cheio de ramificações, né? Esse malabarismo de palavras do especulador mental é porque ele não tem ali a meta última, ele não entendeu. Então, ele precisa de muitas palavras, muitas ideias, muitos artifícios para ele, né, criar ali, como o Prabhupada disse aqui no significado, um status, né? Um status, Prabhupada falou aqui, impessoal, artificial, né? Para ele entrar nesse status de filósofo, ele precisa criar assim, muito malabarismos de palavras, né? Eu, esses dias, estava lendo uma sinopse, né? Eu gosto muito de filme e não tenho tempo para ir ao cinema, nem para ver filme, né? Então, eu acabo assim, suprindo esse meu desejo, essa minha necessidade de gostar de filmes, lendo algumas sinopses, assim, quando paro alguns minutinhos, vejo trailer, leio sinopses. Então, eu supro esse meu desejo, essa minha necessidade de ver filmes com sinopses e trailers. Então, eu estava vendo a sinopse, né, a crítica, na verdade, de um filme chamado Chronicle, um filme de 2012, que traz um pouquinho da filosofia de Schopenhauer, né, a filosofia nihilista de Schopenhauer, assim, esse filme tenta demonstrar, né, e aí eu estava lendo, vi o trailer e tal, quase que nem precisa mais ver o filme, né? Mas aí o que eu ia dizer é que eu achei tão interessante, porque Schopenhauer vai falar, né, de que Schopenhauer, ele se alimentou da filosofia oriental, né, ele leu bastante budismo e etc. Então ele vai dizer, né, um filósofo alemão, ele vai dizer que o ser humano, ele tem uma vontade, ele cria um conceito chamado vontade, com V maiúsculo, que ele nunca consegue satisfazer essa vontade, e esse é todo o seu problema, né? Assim, resumindo muito mal e porcamente a filosofia dele, né? Que nada mais é do que ele está falando de cama, né? Ele está falando de cama, da luxúria, né? Desse nosso desejo de gozar dos sentidos e etc., que nunca serão satisfeitos. Só que ele não vai além disso porque ele não tem conhecimento. Mas, enfim, aí eu fiquei tão interessada, né? Porque essa filosofia de Schopenhauer dialogou com a nossa, e eu comecei a ler sobre Schopenhauer, comecei a pegar o livro principal dele, dar uma olhada, né? Para mesmo dialogar e usar nas aulas. E caramba, que coisa chata e difícil de ler. Assim, é isso mesmo que Prabhupada falou aqui, um malabarismo de palavras. Assim, eu não tive paciência para conseguir continuar lendo lá a filosofia de Schopenhauer. E uma pessoa assim, que você olha a vida dele, assim, depressiva, muito louca, e se suicidou no final da vida. Então, assim, quando você vai ler a filosofia desses caras, né, os grandes filósofos ocidentais, Nietzsche também, muito louco. Então, é uma complexidade, assim, é um malabarismo, é um vai lá e um vai cá, assim, e você não entende. Então, isso tudo é para criar um status de filósofo, de alguém que está falando alguma coisa inteligente, mas não tem nada de inteligente aí, né? Não tem buddhi. Então, a nossa filosofia, ela é simples, e Prabhupada é simples. E também ele fala, né, que o devoto, ele também age com muita simplicidade. Não à toa, Prabhupada, ele criou o slogan,
vida simples, pensamento elevado, né? Que o pessoal faz camisa e tal. Então, isso é muito importante também. O devoto, ele age com simplicidade. Essa simplicidade também na Bhagavad Gita diz que é uma das austeridades da mente, se eu não me engano. Mas é uma das austeridades da mente, né? Essa simplicidade. Então, o devoto, ele age com simplicidade, ele pensa com simplicidade, não precisa ficar dificultando as coisas e argumentando. Não precisa. Tudo pode ser resolvido de forma simples, né? Tudo pode ser pensado de forma simples. Então, porque o processo e a filosofia são simples, tá? Então é muito interessante essa parte aqui, né? Que Prabhupada vai falar sobre isso. Continuando a leitura. Apesar de seus vigorosos esforços por alcançar o conhecimento perfeito, o impersonalista consegue fundir-se na unidade impessoal do Brahma-Jyoti do Senhor, o que os inimigos do Senhor também conseguem pelo simples fato de serem mortos por ele, né? Aqui Prabhupada, ele né, nem vou comentar muito, mas é algo também muito simples, né? Mas ele dá uma alfinetada, assim, que os impersonalistas, eles fazem um esforço tão grande para alcançar o conhecimento perfeito, chega num estágio incompleto desse conhecimento perfeito, que é o Brahman, né? Conseguem se fundir lá no Brahma-Jyoti, mas bastava ser inimigo do Senhor e ele poderia chegar ao Brahma-Jyoti, né? Sendo morto por Krishna, porque é dito que quando Krishna ele mata os demônios, ele mata os seus inimigos, essas pessoas são liberadas. Mas a liberação que elas alcançam é o Brahma-Jyoti, né? Dito que os Kurus na batalha de Kurukshetra e alguns demônios também das lilas, dos passatempos de Krishna, que ele mata, né? Que são almas, né, invejosas, né? Tirando a parte daquelas que são apenas personagens das lilas de Krishna, mas enfim, eles alcançam uma liberação por serem mortos por Krishna, mas alcançam o Brahma-Jyoti, né? O Brahman Supremo. Então, Prabhupada acho que dá uma brincada aqui, né? De que bastava ser inimigo de Deus e ser morto por ele que você alcançava o Brahma-Jyoti. Não precisava todo aquele esforço de vidas e vidas praticando austeridade e tentando alcançar o conhecimento perfeito através do seu próprio intelecto, né? Ou dos seus poderes místicos e etc. Continuando. Os devotos, porém, atingem o estágio máximo de conhecimento e renúncia e alcançam os Vaikuntha Lokas, os planetas do céu espiritual. Então, aqui tem algo interessante, porque o próprio verso fala, né, que o devoto, né, a pessoa que com atitude séria chega ao estágio de serviço devocional imaculado, ele alcança o significado completo de renúncia e de conhecimento, né? Então, essas palavras conhecimento e renúncia, né? Agora, é interessante porque se a gente pegar o sânscrito desse verso, a palavra aqui que está sendo utilizada para essa tradução de conhecimento é bodham. E bodham vem de buddhi, inteligência, né? Inclusive, na tradução palavra por palavra, Prabhupada traduz como inteligência. Mas, na tradução corrida, né, aparece aqui o significado completo da renúncia e do conhecimento, né? E aqui Prabhupada, no significado, está falando desse conhecimento perfeito, né? Desse estágio máximo de conhecimento perfeito. Agora, bodham também é buddhi, né? Inteligência, que nada mais é do que essa compreensão muito clara, muito cristalina da verdade absoluta, né? Então, essa compreensão sem nuvens, sem nada turvo, né? Eu gosto da imagem, da analogia, né? Do céu limpo. Já viu um céu sem nuvens, um céu limpo, né? Aquele azulzinho bonito. E quando você vê uma água também que é cristalina, sem nada turvo, sem nenhuma poeira, você vê lá o fundo
né, daquele rio, daquele mar, enfim, aquela água cristalina, né? Então, esse conhecimento que está sendo falado aqui, que o devoto alcança e que o impersonalista não alcança, é essa compreensão muito clara, muito limpa, muito cristalina da verdade absoluta. Aí agora a gente pensa, quem que vai dar essa compreensão? Quem que vai dar esse conhecimento? Quem que vai dar essa inteligência para compreender as coisas claramente? É Krishna, né? Por isso que os devotos, eles entram no reino dos prazeres, como o Prabhupada disse no início do significado. Porque quem vai dar tudo isso é Krishna. Então, o nosso processo é de nos rendermos a Krishna e esperar que Ele, com a sua misericórdia, nos dê esse conhecimento. E não querer alcançar esse conhecimento por nosso próprio esforço. Isso nos lembra o verso 10 do capítulo 10, né, da Bhagavad Gita. Vamos ler aqui um dos Chaturshloka, ou seja, um dos versos mais importantes da Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyogantam yenamam upayantite. Então aqui, dadami buddhiyogantam, esse verso também tem a palavra buddhiyoga, e ele diz o seguinte: aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pelo qual eles podem vir a mim. Então, esse é o segredo, né? A gente serve, estamos constantemente devotados e servindo a Suprema Personalidade de Deus, e Ele vai nos dar esse conhecimento, essa compreensão clara, pelo qual nós poderemos chegar até Ele e chegarmos até esse conhecimento perfeito, esse estágio último, né, do conhecimento perfeito e renúncia. Essa é a verdadeira renúncia, né? Continuando a leitura, estamos acabando aqui. O impersonalista, ele só chega ao céu, o impersonalista só chega ao céu sem atingir nenhuma bem-aventurança transcendental tangível, enquanto o devoto atinge os planetas onde prevalece a verdadeira vida espiritual. Então, Prabhupada, ele vai falar mais uma vez aqui, parece que ele já falou um pouco no início, né, sobre quando ele falou do entendimento infeliz e do reino de todos os prazeres, aqui ele também fala, né, dessa bem-aventurança transcendental tangível que o devoto tem acesso e que o impersonalista não tem, né? E que ele coloca aqui que o devoto que atinge os planetas Vaikuntha Lokas, né, os planetas do céu espiritual, eles, onde prevalece a verdadeira vida espiritual, né? Então existe essa ideia, né, de que a vida espiritual, muitas pessoas adentram nesse caminho impersonalista, de que a vida espiritual verdadeira, os budistas também têm um pouco disso, é esse suicídio, esse suicídio espiritual, que seria você anular a sua individualidade, né, e adentrar o vazio, ou adentrar o Brahman supremo, né? Esse suicídio espiritual não é o que Krishna diz que é a verdadeira vida espiritual. A verdadeira vida espiritual, que a gente pode começar agora, não precisa esperar a liberação para alcançarmos isso, a gente pode começar agora, né? A gente não precisa alcançar Vaikuntha Loka para começar, né? E a verdadeira vida espiritual que a gente pode começar agora é se relacionar amorosamente com Deus. Servi-lo amorosamente e começar uma relação amorosa com Ele, que está em tudo, mas também está aqui dentro do nosso coração e está lá no planeta dele, né? Se relacionar amorosamente com Ele, essa é a verdadeira vida espiritual, né? Bom, vamos finalizar então aqui com a última frase aqui de Prabhupada do significado. Com uma atitude séria, o devoto descarta todos os empreendimentos como se eles fossem um acúmulo de sujeira. Prabhupada pega pesado, né? E aceita apenas o serviço devocional, a culminação
transcendental. Então, primeiro vamos falar aqui, né, sobre esse verso. Ele começa dizendo: ó Senhor, as pessoas que por causa de sua atitude séria chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o significado completo da renúncia e do conhecimento. Então, Prabhupada, ele vai falar sobre isso aqui, ó. Com uma atitude séria, o devoto descarta todos os empreendimentos materiais. Mas antes de falar desses empreendimentos materiais, vamos falar aqui sobre essa seriedade. O que é ser sério? O que é ter uma atitude séria? Eu vejo que aí tem 3 pessoas, apesar de eu não saber quem são, mas se puderem comentar, se puderem, né, ajudar aqui, participar da aula, respondendo essa pergunta, né, para ser algo mais dinâmico. O que seria uma atitude séria? O que seria ser sério na vida espiritual, nesse caminho, né? Temos 4 pessoas aí, mas eu não consigo ver, eu só consigo ver a foto do Prabhu Haridarshana. Enquanto vocês comentam, talvez estejam digitando ou não, mas eu respondo daqui a pouco, mas enquanto talvez vocês estejam respondendo, vamos falar então um pouco sobre esses empreendimentos, né? Esses empreendimentos que Prabhupada diz que são como um acúmulo de sujeira, né? Às vezes a gente pensa que Prabhupada pega pesado, né? Poxa, os empreendimentos materiais, um acúmulo de sujeira, né? Os adjetivos que Prabhupada utiliza são pesados, mas a gente tem que entender filosoficamente o que isso quer dizer. Por que ele está chamando os empreendimentos materiais, né? Ou seja, toda a energia que a gente está jogando nos empreendimentos materiais, de um acúmulo de sujeira? Porque todos esses empreendimentos, tudo que a gente está fazendo, que não seja com a consciência de Krishna, com a consciência correta, eles estão gerando karma. Eles estão nos prendendo mais aqui no ciclo de nascimentos e mortes. Então, eles estão gerando mais sujeira. Sujeira nesse sentido, né? Quando a gente fala que a gente vai entrar no processo para purificar o nosso coração de todas as sujeiras que nós acumulamos, é isso. É porque vidas e vidas nós estamos colocando a nossa energia em empreendimentos materiais, colocando a nossa energia naquilo que é temporário, que não é real. E aí a gente está por vidas e vidas só acumulando sujeira. E agora a gente tem que limpar essa sujeira, né? Cantando Mahamantra Hare Krishna, servindo a Suprema Personalidade de Deus, se associando com os devotos, peregrinando nos lugares santos, lendo Śrīmad Bhagavatam. Então agora a gente está querendo limpar essa sujeira. Agora, o devoto, a partir do momento que ele toma essa consciência, ele começa, como o Prabhupada usou aqui a palavra, descartar esses empreendimentos que estão acumulando sujeira. Porque ele tomou consciência de que esses empreendimentos, eles só vão nos prender, só vão gerar karma. Não faz mais sentido. A partir do momento que a gente toma essa consciência, não faz mais sentido. Nós temos que colocar a nossa energia, né, a nossa força, a nossa inteligência naquilo que é eterno, naquilo que vai nos libertar, e não naquilo que vai nos escravizar, nos prender, né? E para isso Bhakti Yoga, né, com toda a sua filosofia, todo o seu processo espiritual simples, nos ajuda a seguir, né, a praticar, a colocar isso em prática. Então é isso. Bom, como ninguém respondeu, então eu vou responder, né? Eu acredito que ser sério nesse processo, né, assim, Prabhupada chama aqui de ter uma atitude séria, o próprio verso fala isso, né? E, na verdade, eu não estou falando assim da minha opinião, eu já vi Prabhupada em outro comentário, inclusive numa carta que ele escreveu a um discípulo falando isso, ele diz que é seguir o processo respeitosamente. As pessoas que têm uma atitude séria, as pessoas que são sérias nesse processo, elas estão seguindo esse processo respeitosamente. Então, se você
respeita tudo que você ouve e segue aquilo respeitosamente, sem ofender, né, com humildade, então você está tendo uma atitude séria, né? E isso é muito importante para que a gente chegue ao que Prabhupada chama aqui na culminação transcendental, ou seja, o conhecimento último, né? A meta última da vida, que é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Repetimos isso todos os dias, né? No Mangala Arati. Bom, então é isso. Muito obrigada a presença de todos que compareceram. Ficamos por aqui. Hoje o significado de Prabhupada era bem curtinho, né? Eu tentei comentar frase por frase aí pra gente ter uma aulinha, mas era um significado curto, como sempre, muito simples, muito tangível, entendível, né? Vou só repetir o verso então aqui pra gente finalizar. Mais uma vez, são aqui os semideuses glorificando a suprema personalidade de Deus, que Maitreya está contando para a Vidura. Ó Senhor, as pessoas que por causa de sua atitude séria chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o significado completo da renúncia e do conhecimento e atingem o Vaikuntha Loka no céu espiritual simplesmente por beberem o néctar de vossos tópicos. Srila Prabhupada Ki Jai, Gramtaraja Srimad Bhagavata Ki Jai, Hare Krishna. Bom dia a todos.